meu amigo Lincoln, beleza? Obrigado aí pela participação. A nossa participante de hoje, a Alessandra, já entrou. Vamos ver, então o pessoal já está conectando aqui na nossa primeira live do Ibras PD, falando um pouquinho sobre aspectos gerais de segurança, privacidade, coisas do dia a dia e principalmente entender aí como que o Ibras PD pode ajudar as pessoas no nosso dia a dia, né? Então pensando de uma forma bem prática, começar a entender aí como que as coisas podem, como que a gente pode colaborar, trocar experiência, trocar ideias. Então aqui agora a gente começa nessa primeira live aí trocando experiências, aprendendo, né, já esse mundo aí de conversar, trocar ideias, compartilhar. E hoje a nossa participante é a Alessandra Martins. Vou adicionar ela aqui já para... Já está conectando. Opa. Alessandra, estou te Oi, ouvindo. tá me ouvindo? Aparecendo. Sim, estou Peraí, ouvindo. deixa eu pegar o fone aqui que é melhor. Falta conectar que a imagem ainda não está aparecendo. Tá, eu tô pelo 4G para ver se ajuda, porque o Wi-Fi não tá ajudando, não. Então, né, hoje, não sei o que aconteceu na telefonia de São Paulo, mas deu uma bagunçada geral aí, um monte de gente reclamando, então já teve aí algumas questões aí que parece que operadoras ficaram fora do ar, então faz parte do nosso dia a dia. Ah, é, com certeza. O meu vídeo congelou, deixa eu ver se ele vai. Tranquilo. Alexandre Domingos entrando. Nosso amigo Alexandre, logo logo vai estar aqui também, junto com o nosso amigo Lincoln. O Valdir também entrou conosco. Acho que agora foi. Tá? Vamos lá, está conectando aí. Carlos Alberto, nosso amigo aí também, do Ibras PD, está entrando aí conosco. Participando, logo logo vai participar aqui também. Então quem está entrando na live já se programa que vai entrar aqui também conosco. Então, a Alessandra aí daqui a pouco está entrando. Já a voz entrou, só está faltando a conexão. É Aí, isso aí, valeu. a voz entra, o vídeo congela, não sei o que acontece. Pode ser a conexão. Está vendo aí que é isso aí, Lincoln. Só fera participando. Tá? Na live do Lincoln, ele vai entrar e vai tocar junto conosco aqui. Então, vai fazer aí uma programação aí direto com a gente, fazer um barulho e tocando junto. Gasparino entrando também. E aí, Gaspa, você também vai vir aqui para falar um pouquinho aí sobre GRC, esse mundo aí que tem toda essa conexão aí com toda essa parte de LGPD. Então, se prepara também que vai participar. Lincão, você logo logo está aqui com a gente fazendo um som aí, falando de LGPD, falando de PCI também, que é um assunto que tem tudo a ver, e fazendo um som também. Olha que beleza, né? Já a gente já consegue unir as duas coisas. A Alessandra já está conectando aí, está só fazendo alguns detalhes aí na conexão, mas logo logo já está aqui conosco. Atualizar. Adicionando ela aqui na transmissão. Agora, eu acho que Agora foi. sim! A intenção é assim, você tenta a primeira, tenta a segunda, na terceira ele vai. É isso, aí usa aquele modelo Windows de C, né? Reinicia, desliga, liga Reinicia, e tudo dá fecha, certo. restarta, dá o Tudo ipconfig barra renew, barra release para poder. isso, aí funciona toda essa coisa, né? Então, bom que nesse tempo aí a galera já foi entrando, então
O Max acabou de entrar também, então já tem um pessoal aí que já está se programando para participar das próximas lives, né? Então, uma das coisas que a gente até estava falando um pouquinho antes, né, sobre essa questão de o que é o IBRAS PD, como que o IBRAS PD consegue ajudar aí nesse dia a dia, e agora é a oportunidade ideal, né? Visto que está todo mundo nesse momento de home office, trabalhando de casa, e agora é entender, né? O que é o IBRAS PD, como que esse IBRAS PD consegue nos ajudar. A Beatriz aí entrou também, tudo bem, Beatriz? Isso aí, estamos aí com a Alessandra, ela é a vice-presidente aí do IBRAS PD, então é uma pessoa extremamente ligada aí tanto no mundo de segurança, no mundo de privacidade, e a ideia é a gente poder falar aí um pouquinho sobre essa aderência do IBRAS PD, juntamente aí com todo esse momento que a gente está aí passando, né? Visto que uma das coisas que eu comento muito é que sem segurança eu não consigo ter privacidade. E temos aí a oportunidade de estar junto com a Lê, já pude atuar junto com ela, conhece tanto de segurança e de privacidade, e agora a ideia é da gente fazer um bate-papo, como eu comentei, é uma live aí de 30 minutos, então a gente vai até às 8h30, e a ideia é a gente conseguir falar um pouco aí sobre todo esse momento que nós estamos agora, nessa primeira live do IBRAS PD, juntamente com a Alessandra. Bom, Alessandra, muito obrigado aí pela presença. Pode falar um pouquinho aí sobre você e logo na sequência falar aí sobre o IBRAS PD. Bom, pessoal, eu não sou de São Paulo, né? Mudei para cá ontem, foi ontem, eu estava olhando lembranças das redes sociais, dizendo que faz 5 anos, né, que eu mudei. Mas assim, já trabalho há bem mais tempo do que isso nessa área de segurança, de infraestrutura, de projetos, de governança. E privacidade sempre esteve ali junto à questão de manter ali a tríade da segurança da informação. E em cima disso, a gente analisando aí a questão da lei, reuniu um grupo legal aí de pessoas críticas, pensantes aí, com o objetivo aí de formar esse instituto, né, sem fins lucrativos, como todo mundo sabe, uma associação civil sem fins lucrativos, e a gente quer, o nosso objetivo aqui, a gente olhou muito ali para o artigo 50, né, a questão das empresas se formarem em associações, e a intenção do Instituto é essa, é a gente se formar como uma associação, ou seja, nossos associados trabalhando em conjunto. Então, não envolve só a empresa, envolve profissionais, tanto profissionais quanto a empresa podem aí se associar, para que a gente consiga fazer, né, um modelo de trabalho que atenda as empresas sem travar o negócio delas, né, de acordo ali com o nicho dela de mercado, de riscos, enfim. A gente sabe que tem sido, né, uma grande dor de cabeça para alguns, principalmente para quem comprou errado algumas assessorias, e para quem não comprou ainda, que esperou assim, peraí, deixa eu ver se vai pegar, se vai, se não vai, se adia, depois eu vejo o que eu faço. E aí agora a gente está vendo estava até comentando aí com o Alex mais cedo, essa enxurrada de jabutis, IMPs e PLs, e aí tem a galera que não fez nada que está postando no vai postergar. E tem o pessoal que já fez, mas está vendo que não vai dar tempo de estar pronto e está postando também no vamos ver se eles postergam alguma coisa. E a nossa intenção é justamente ajudar quem quer fazer, ou seja, tanto profissionais quanto empresas, a se adequar, criar um modelo legal que dê para as empresas mostrarem que realmente elas estão fazendo alguma coisa para se adequar para a lei, que elas estão tendo o devido cuidado, né, do care, do diligence aí. Exatamente, muito bom. E quando a gente fala no IBRAS PD, né, o Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade, tem esse foco aí, acho que central, né, que é ajudar não somente os profissionais, mas também as empresas para conseguir atingir o objetivo, né? Então, o Marcelão entrou conosco aí. Então, a ideia é justamente a gente começar nessa troca de experiências, troca de conhecimento, pessoas que às vezes estão um pouquinho mais à frente, a poder compartilhar esse conhecimento, pessoas que estão um pouquinho mais atrás, né? Como você comentou, entender como que consegue
garantir aí essa velocidade até para conseguir alcançar essas empresas que estão um pouco à frente, né? E aqui já temos a nossa primeira pergunta, né, da Beatriz Bezerra, que ela fala sobre, ela está perguntando, né, sobre, não é uma lei 50, né? Na verdade é o artigo 50 da LGPD. Aí, só para você explicar um pouquinho mais, Ale, o que é esse artigo 50 da LGPD, mas é só para dar essa retomada, né? Mas pelo que você comentou, esse artigo 50 é justamente o ponto que motivou a criação do Instituto, né? Sim, o artigo 50 ele diz o seguinte, que as empresas, no caso os agentes de tratamento, poderão se associar, né, em conjunto tomar medidas de boas práticas, de governança, de segurança, de estabelecer padrões em conjunto. Veja, se a gente tem um instituto, se a gente forma uma associação civil, e aí os nossos associados ali, a gente forma um padrão, um código de conduta, um padrão de segurança, de modelo mínimo e o estado da arte ali de segurança, minimamente o cara tem que ter isso, para ele evoluir e chegar nisso aqui, que seria o estado da arte. Então, você consegue dizer assim, olha, eu estou associado ali, eu estou seguindo esse modelo aqui, e a nossa intenção é validar nossos modelos de trabalho adequados, como eu falei, ao risco do negócio, ao tipo do negócio da empresa envolvida, né? A gente abriu aí para o pessoal votar nos grupos de trabalho que nós faríamos, criaríamos com o Instituto, com os associados, para justamente desenvolver padrões. No momento em que os associados, que a gente define padrões para esses associados em conjunto, não é uma coisa assim, saiu da cabeça e vai empurrar. Não, olha, a gente tem essa proposta aqui, trabalha junto com os associados para deixar aquilo adaptável, fazendo sentido para o modelo de negócio do associado. E aí você tem o quê? Você consegue comprovar ali, olha, eu estou seguindo um modelo que já é referência da associação, todos os associados, conforme o seu nicho de negócio, seguem aquele modelo. Então você consegue aí mostrar uma adequação. Qual é o nosso próximo passo como instituto? É propor o nosso modelo para a NPD, para ela dizer, olha, ok, o modelo de vocês faz sentido, e em fazendo sentido, se os seus associados seguem este modelo, conforme lá o artigo 50, né, em associação, formamos esse modelo, o que vocês acham? Esse modelo atende. Então, os associados que seguirem aquele modelo, que a gente vai propor, né, levar a NPD para ver se para ela está ok, ele automaticamente também vai estar, porque ele diz assim, eu estou seguindo esse modelo aqui, e esse modelo a NPD já deu o ok dela. Como ainda não tem NPD, a gente ainda não levou o modelo a ela. E aí a gente está consultando as pessoas que se inscreveram interessadas em se associar ao Instituto, né? Boa, boa. Então, a Beatriz, né, que fez a pergunta, como a Lei comentou, né, então é justamente esse... eu comento muito que a gente fez a parte chata do Instituto, né, que é criar empresa, correr atrás de CNPJ, fazer um monte de coisa aí que é o lado chato. Agora, todo mundo pode participar, então, como a Lei comentou, algo muito colaborativo, né? Então, todo mundo pode ir lá, pode ajudar no desenvolvimento de documentações. E hoje, né, o IbrasPD ele tem essa oportunidade de dar voz para todos, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a intenção de criar uma política de privacidade. Todos têm essa possibilidade de ajudar, desenvolver qual que é esse padrão do que uma política poderia ter e todos podem usar. Então, passa a ser uma referência para que todos possam usar, né? Então, esse é um lado legal. A gente quer desenvolver meios de treinamentos, isso pode. Então, tanto para pessoas que podem aí aprender, pode se desenvolver e ajudar nessas construções, como também para as empresas que podem aproveitar tudo isso e usar dentro de casa, né? Então, como a Alessandra mesmo comentou, tem algumas empresas que já fizeram a lição de casa, já pode estar bem à frente com a LGPD, mas tem outras também que ainda não conseguiram, por questões diversas, né? Então, questão de grana, questão de não ter gente para fazer isso, e o objetivo é justamente, de uma forma colaborativa, todos poderem apoiar para ajudar. E uma das coisas bem bacanas, né, que vários vendors aí do mundo de segurança e de privacidade já falaram que querem ajudar, querem estar junto nisso. Uma das parcerias, a gente já pode falar da parceria também com aquela instituição? Pode.
Acho que já, né? Pode. Então, a FIA, né? Então é uma das grandes instituições de São Paulo aí, então ela já se prontificou a fazer parte do Ibraspd, então já cedeu o local para a gente poder fazer as reuniões. Então tudo isso, pô, é algo muito bacana, né? Que a gente vê a comunidade já se movimentando para poder ajudar as pessoas e poder colaborar e ter ali um espaço para isso também, né? Então, claro que agora com essa quarentena aí, todo mundo estando em casa, a gente não está podendo fazer esses encontros presenciais, mas já temos aí essa oportunidade tão local para fazer isso, né? E até sobre isso, Ale, logo quando a gente fez o Instituto, lá tinha um manifesto que a gente fez, né? Que o primeiro item Sim. lá, que logo no manifesto, né, que a gente colocou, né, que é propor e promover a adoção das melhores práticas nacionais e internacionais de segurança e proteção e privacidade do cidadão. E lá o primeiro item era não discriminação. Fomentar a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, visando assegurar a não discriminação. Então, quando a gente pensou nisso, eu acho que esse momento, né, que a gente está agora de live, podendo trocar ideia, podendo escutar o que o pessoal está falando, eu acho que está bem nesse ponto, né? Esse lado da não discriminação e todo mundo poder falar, todo mundo poder dar opinião, questionar. Então, pessoal, pode ir colocando as perguntas aí, a Lê é super especialista no tema, então vai poder ajudar aí. Mas a ideia, eu acho que é isso, né, Ale? Quando a gente olha nesse primeiro item do manifesto. A questão é justamente colocar todos, assim, não tem mais ou menos, não. Todo mundo ali tá para agregar, tá para justamente discutir, analisar criticamente, propor, né? Somar aí. Exatamente. Então é bem. E isso é bacana, né? Que aí eu vejo, né, que muitas vezes, quando a gente já participou por isso nesse mundo de tecnologia, né, que às vezes a gente fala, pô, mas eu não pude dar minha opinião frente àquilo que estava sendo construído, né? Então, assim, pô, tá construindo uma lei de proteção, de privacidade, que vai ser para todo o território nacional, mas normalmente vem um monte de coisas que eu tenho que fazer, né? E eu acho que quando a gente fala justamente desse ponto, a gente consegue mudar esse cenário, né? A gente consegue ir lá e falar algumas coisas e poder mudar todo esse contexto, né? Acho que a nossa grande sacada aí foram as dores, né? Todo mundo tá dizendo assim, agora a gente vai ter que engolir isso goela abaixo. E aí tinha muita coisa lá dizendo assim, a ANPD vai regular, a ANPD vai não sei o quê. E aí, quando você olha esses ANPD vai fazer, vai regular, aí as pessoas ficavam assim, vai vir um elefante daí, vão botar asa no elefante, vão... E aí, agora aquela, né? Eu vou dar uma dica que a Graça ainda não me disse quando sai, mas vai ter até um e-book. Ela me pediu um artigo, no pessoal do Security Report vai sair um artigo sobre isso, que ela me perguntou o seguinte, muita gente, em relação à lei, está colocando nas costas da insegurança jurídica, porque a ANPD não está composta, porque a ANPD. Só que eu acho que a galera teve uma preguiça. Momento spoiler. A galera teve uma preguicinha de olhar lá a lei, artigo 55, compete a ANPD. Veja, a ANPD... Na hora que o senhor presidente lá der a canetada dele, são 5 diretores que ele nomeia, ponto, acabou. O grande, porém, não é a ANPD, não é a autoridade, mas é o conselho, é o CNPD, que tem 23 membros e que, cara, vai dar muito trabalho porque tem iniciativa pública, iniciativa privada, órgão do governo, autarquia, cara, é uma zona para compor aquilo. E até hoje a gente só tem 2 indicados, né? O Danilo Doneda e o Fabrício Mota Alves. Quer dizer, de 23 você só tem 2, cara. E sendo que tem gente que vem da iniciativa privada, vem da sociedade civil. Então, assim, você vê que falta uma certa leitura melhor da lei. Por outro lado, no artigo 50 lá da lei, que a gente se embasou para justamente criar um instituto, uma associação, para criar padrões para os associados, para justamente eles sofrerem menos com adequação à lei, ela também nos brinda com algumas coisas. Quando ela define lá o programa de governança em privacidade, 50, diz assim, olha, o programa de governança em privacidade, no mínimo, tem que ter, parará. Cara, se você fizer um programa de governança ali, matou.
Se você estruturar bem um programa de governança em privacidade, olhando para aqueles pontos e para os princípios da lei, você cobre a LGPD de cabo a rabo. A questão é que no mercado brasileiro a gente sabe que está sendo vendido de tudo, para todos os gostos, de todos os jeitos, é uma feira o mercado brasileiro. E aí fica difícil para algumas empresas se adequarem. Pela que, como o próprio Amorim falou, mas eu não reservei esse valor no meu budget, não fiz um aprovisionamento que a minha TI, a minha segurança, sei lá, a minha área de compliance, minha área de governança ia ter que gastar tudo isso. E aí entra aquela questão também até de um artigo que eu já escrevi lá no LinkedIn, que repercutiu bastante, até mais do que eu esperava, que é a questão do jeito brasileiro de se adequar à LGPD especificamente, mas olhando de uma forma geral, né? Ou o cara vai deixar para cima da hora, para os últimos 5 minutos, ou ele vai fazer para inglês ver, então ele faz nas coxas, ou quem realmente está fazendo sério, está fazendo isso já desde 2018, analisando, já priorizou algum budget para 2019, e para esse ano, em teoria, se ele começou a fazer a lição de casa, estudar em 2018 e definir as coisas em 2019, ele deveria ter um budget para esse ano, independente de qualquer coisa. Só que a gente está falando de Brasil, né? Se não fosse pandemia, ia ser outra coisa, ia inventar alguma coisa, dizer assim, olha, a gente precisa postergar a lei. Não é à toa que a gente está vendo brotar a quantidade de medida provisória, de PL, de jabuti, de tudo, tem de tudo. Ali eu vi um resumo do Fabrício Mota Alves e foi muito engraçado. Eu olhei aquilo, aí eu vi um outro da Viviane Maldonado falando lá do jabuti no meio da MP, quer dizer, a medida provisória estava falando do pagamento dos auxílios. Aí o cara meteu lá no meio assim, e adiamos a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Peraí, filho, pera devagar, brasileiro, oh, Jesus. Então, a ideia do Instituto é facilitar para os profissionais e para as empresas. Porque nesse cenário Brasil, a gente está vendo brotar cada coisa. Já vi empresa que diz assim, para tudo, por que não? Porque agora entrou em pandemia, a gente espera ver se vão adiar. Aí se adiar, a gente volta. Se não, não sei, mas a gente vai parar. Eu já ouvi acontecer isso agora. O cara disse assim, para tudo. Por quê? Porque tem pandemia. Não, mas quando você vê, até a Renata, né? Ela também é do Ibraspd, ela falou do Fernando Santiago também, que faz parte lá, um dos nomeados. Mas assim, olhando para esse aspecto que você está comentando, né? Mas assim, agora então tá tranquila a sua vida, né? Porque você como uma das especialistas ali que está no dia a dia, né, que estava ajudando em toda essa adequação e com essa resposta das empresas, não, espera aí o Covid, vamos ver o que vai dar, a sua vida tá fácil, não tá não? Não, rapaz, olha, a grande questão é o seguinte, é que eu brinquei com você, né? Eu falei, as pessoas não sabem nem o que está sendo proposto. Dos 22 jabutis que brotaram, 20 estão pedindo adiamento. Mas tem 2 que estão pedindo adiantamento da lei. Já pensou se sem querer esse jabuti está dentro de uma outra MP, né? Que é mais jabuticaba, um jabuti, sei lá o quê, um elefante que botaram asa nele. No meio de uma medida provisória de outra coisa, essa medida provisória passa. E aí, em vez de você ter uma postergação, você vai ter um adiantamento da entrada em vigor da lei. Olha que beleza. Olha o tamanho da encrenca. E aí tem gente que não tá se ligando nas coisas. Então, assim, na verdade, quando você faz um processo de adequação, independente do tamanho da empresa, vai dar trabalho, vai envolver pessoas, vai envolver tempo, vai envolver dinheiro, vai envolver vendors, algumas partes você vai ter que, invariavelmente, automatizar, né? Então, requer um planejamento. Só que o brasileiro quer fazer como? Nas coxas. Vai, gol, roça e gol. Aí fica difícil. É realmente difícil, porque tem empresa que já tem uma maturidade, né? Ela já tem um departamento de segurança, ela já tem alguma coisa de compliance, ela já tem alguma coisa de governança. Então ela tem que ajustar isso, ver o que está fora, sobrando e, né, fazer o plano dela lá de projeto, de execução, enfim, o roadmap dela para se adequar ao que falta para a lei. Mas tem empresa que não tem nada. E os caras estão, tipo, quase, sei lá, parece jockey, corrida de cavalo, né? A galera tá lá apostando, peraí, eu tô apostando na PL e tal, e tu não, eu tô apostando na PL de 2021, e tu não, na de 2022, e tu, não, eu tô apostando naquela ali que entra em janeiro, mas aí a multa só entra em... A galera tá apostando em PL, gente. Para ver o cenário Brasil como é. Quem ganhar grita bingo no final, né? Bingo! O Lincoln até comentou aqui, né? Ele falou, as empresas não aproveitam o tempo
usam mais o tempo para promover as desculpas, né? Então, acho que é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa, eu já vi muito isso, né? Então, às vezes a pessoa leva mais tempo para escrever um e-mail ou para ficar inventando uma desculpa do que para fazer aquilo, né? Que é o que a gente acaba vendo aí no dia a dia que acontece, né? Então, em vez das empresas, quando a gente fala assim, pô, mas LGPD tem que comprar tudo em dólar, é tudo fora do país, um monte de solução lá fora. Será que é isso mesmo, Ale? Será que a gente consegue fazer alguma coisa sem gastar dinheiro? Não, sem gastar, não, né? Igual aquela história. Como é que eu faço omelete sem quebrar os ovos? Mas Ela não tem nada ministério, que eu não, tá? consigo fazer, mas será que Não, não tem nada? Isso, tem coisas que você consegue. isso, mas assim, será que, Consegue. imagina lá, agora nesse momento, né, a gente está falando aí, as empresas estão falando, pô, agora é o momento da sobrevivência, não estou podendo gastar porque eu tenho que ali garantir ali minhas contas, não mandar o meu pessoal embora, tal. Será que tem alguma coisa que a pessoa que tem intenção está querendo fazer alguma coisa, mas fala, putz, não posso gastar agora. Será que ele consegue fazer alguma coisa nesse momento que, por exemplo, o IbrasPD poderia ajudar essa pessoa que está aí nos ouvindo agora? Olha, tem uma coisa que eu desenvolvi, eu mesmo, da minha empresa, da minha consultoria particular, que com certeza eu vou colocar para o IbrasPD, que são os questionários de self-assessment. O que a empresa pode estar fazendo agora, com os recursos que ela tem, é um self-assessment. Cara, eu não posso pagar nem... Mas pela lei eu não preciso contratar uma Big Four ou aquelas empresas que manjam... A lei, então, a lei não diz isso. A lei, em momento algum, diz para você que, olha, você tem que contratar uma empresa. Não, a empresa diz que... o artigo 50, para mim, assim, ó, foi o artigo que a galera escreveu assim, ó, divinamente. Acho que estava no final, né? Só vai até o 65, no 50 eles capricharam ali. Toda a insegurança jurídica que as pessoas dizem que existe na lei, por tudo aquilo que está escrito assim, a definir pela NPD, ela, para mim, a minha interpretação, tá? Que não sou advogada, ela acaba no artigo 50. Porque quando ele diz que você... Aí eu olho para o artigo 50 e vou lá para a GDPR. A própria GDPR, no artigo acho que 26, 29, 42 e 40, ela também fala disso. Ela fala dos mecanismos de referência. O que é um mecanismo de referência? É um framework de boas práticas, ou seja, porra, a minha empresa adota ISO. ISO o quê? Eu adoto já, sei lá, ISO 9000. Não digamos nem que ele adota a 27, ele adota a ISO 9000. A ISO 9000 é processos, né? Então, minimamente, quer dizer que a empresa tem os processos dela documentados para poder ela ter uma certificação de qualidade. Porque as pessoas acham que, por exemplo, que a ISO certifica produto. Não, ela não certifica produto, ela certifica processo. Então, para a empresa dizer que ela tem qualidade no produto, ela tem que ter certificado o processo. Para ela ter certificado o processo, minimamente ela tem ele documentado. Então, quer dizer, o fato dela adotar um mecanismo de referência de mercado já ajuda ela para o que vem. Entendeu? O artigo 50 diz o seguinte, você tem que ter uma referência. Se a sua referência é um framework que o IbrasPD desenvolveu, que os associados desenvolveram, sei lá, um para educação, um para fintech, um para insurtech, o outro para healthtech, sei lá, eu tô chutando aqui, tá? Digamos que a gente tenha grupo, né? De seguros, de previdência, bancário, educação e, sei lá, serviços. Então, a gente fez grupos de trabalho e desenvolveu um conjunto ali de padrões, né? Do que a lei fala, medidas técnicas e administrativas olhando para aquele nicho. O que aquele nicho ali de educação tem que ter em termos de medidas técnicas e administrativas? O que aquele nicho de fintech, né? De banco? Aquele nicho de previdência, aquele nicho de seguro tem que ter minimamente para ela estar ok. E aí isso contribui, porque aí a empresa diz, olha, realmente faz sentido para mim eu me associar, eu quero treinar meus colaboradores, eu vou adotar esse modelo. Ou não, ela olha e diz assim, cara, eu vou adotar a ISO 27701, por exemplo, novinha, fresquinha. Todo o trabalho de adequação que eu tenho feito para os meus clientes é em cima da 27701. Aí o pessoal diz assim, mas a ISO acabou de sair. Eu falei, pois é, mas as pessoas não fizeram o trabalho de ler. Né? Ela acrescenta coisas a 27001 e 27002. Só isso. Então, se você já fazia em cima de um modelo de referência de mercado, você só tem que ver o que ela acrescentou àquele modelo de referência.
E aí você tem um conjunto de medidas administrativas que vão te levar a alguns controles e medidas técnicas, e aí com esse conjunto de coisas você diz assim, olha, fiz meu programa aqui, está baseado, né, nessa referência, nesse modelo de referência do IBRASPD, da ISO, do NIST, do EXIM, do, sei lá, do XPTO, do IAPP, whatever. E estou seguindo isso aqui. A grande sacada da lei é você não estar parado. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Alexandre. Isso, o nosso amigo Gasparino aqui, ele colocou como vocês avaliam essas PLs, né, esse projeto de lei, diante desse cenário positivo ou negativo para a credibilidade da lei? Será que vira um novo marco, o marco civil da internet? Né? Como vocês avaliam? Né? Então, frente a tudo isso que está sendo colocado, será que vai virar mais uma lei aí que ninguém vai ver ou que não vai fazer valia? Qual que é a sua opinião sobre isso, Ale? Não vai ter como eu falar dessa parte sem falar de política, né? Então, assim, me perdoem, lados, por favor. Mas é assim, a gente tem hoje uma situação de pandemia, lado B, whatever. A gente tem hoje uma situação de que, em nome dessa situação de crise, foi se aberto mão de licitação. E a gente sabe, não tem para onde correr, a gente está no Brasil, a gente sabe que né? Não vou citar, né? Fala o nome aqui. A gente sabe que é. Então, o que os governos e prefeitos estão fazendo? Enchendo os bolsos. Caixa 2, Caixa 3, Caixa 1000, é ano de eleição, os caras estão se lixando. Eles querem saber de meter a mão na verba do governo federal e embolsar o deles. Ponto. Aí, por que eu estou falando isso? Porque, não sei se vocês se lembram aí, que alguém saiu até umas notas dizendo assim, olha, o governo não aprovisionou uma verba X, ele está contando com as multas que vêm da NPD. Não sei se vocês viram isso, acho que chegou até a sair no jornal e tal. Então, aí, partindo desse princípio, a gente tem um ministro da Economia aí que está tentando não ceder à canalice do legislativo lá, dos seus presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, toda essa corja aí, ele está tentando segurar. Por quê? Porque os caras querem um cheque em branco para gastar em nome de uma pandemia. Só que alguém tem que repor o cofre. Adivinha quem vai ser a menina dos olhos para repor o cofre? A NPD. Pode ser, verdade. Então, assim, se você está falando de multas que vão até 50 milhões... Veja, quem é a menina dos olhos para tentar repor o que o governo está queimando agora? Então, a gente tem um lado político da coisa que, assim, ele pode postergar? Pode, mas ele não vai conseguir postergar muito tempo porque ele precisa desse dinheiro. Sim. E ele sabe que na hora que a lei estiver valendo, ainda vai ter multa, porque tem muita empresa, como eu falei, fazendo para inglês ver, no jeitinho brasileiro, faz isso aqui, dá esse chambare ali, pá... E aí, ele sabe que na hora que ele apertar, vai sair dinheiro. E aí, Ale, até pegando esse gancho aí do jeitinho brasileiro, né? O Max aqui, ele pergunta, né? Basta mostrar minimamente que está em conformidade? É isto? Na verdade, não é o minimamente, né? Porque a lei te diz assim, ela te dá um conjunto mínimo. Ela diz lá, daquilo que estava disponível, né? Quando ela fala de tecnologia, até, por exemplo, o processo de reversão, de anonimização, das medidas de segurança, ela diz assim, dentro daquilo que estava disponível e da sua condição, do seu risco, né? Ela fala lá algumas coisas, que as pessoas não conectam os pontos na lei. Então, a régua é muito alta para todo mundo. Não, veja... Ela diz, dentro do risco, do volume de dados que você está operando, do budget que a sua empresa tem para gastar, da tecnologia disponível, porque às vezes o cara pode até ter muito dinheiro para gastar, mas a tecnologia naquele momento estava limitada àquilo. Então, dentro do dinheiro que ele tinha, das pessoas que ele tinha, ele comprou o melhor que tinha. Ele fez a parte dele, mas vazou. Então, assim, esse minimamente, ele é muito relativo de empresa para empresa. Às vezes, o mínimo para uma empresa pode ser o máximo para outra, e vice-versa, entendeu? Às vezes o mínimo é mínimo para muitas outras, às vezes o mínimo é o máximo de outra, às vezes é o mínimo realmente o mínimo, às vezes é o meio termo de alguma. Então, assim, a gente tem que ter cuidado ao usar dizer assim, um mínimo, porque às vezes o mínimo para mim não é o mínimo para você,
né? Eu não sei qual é a condição da sua empresa, o volume de dados, o risco, o tipo do seu negócio, quanto você já tinha de pessoas nessa área, de capacitação de pessoas, qual já era o budget que essa sua área que cuidava disso, ou as suas áreas em conjunto, porque é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho conjunto de várias áreas ali, compliance, tecnologia, segurança, a parte de privacidade, a parte de governança de dados. Então, você tem várias áreas ali envolvidas. Isso, nem todas as empresas estão com essas áreas bonitinhas, ou pelo menos uma pessoa olhando para cada papel desse, entendeu? Então, depende do contexto da empresa. Às vezes, o mínimo para ela pode ser o máximo de outro. O mínimo aí, ele é variável. E é interessante, né, que assim, né, a lei, quando é uma lei, não tem dessa de assim, eu estou meio compliance com a lei ou estou mais. Na verdade, ou você tá ou você não tá, né? Você não tá. Eu acho que um ponto importante, até que você comentou, né, é justamente sobre essa questão de, mesmo que agora tenha uma postergação da lei, o quanto que eu vou fazendo todo dia para quando chegar lá na frente eu consigo já ter aí toda uma base para isso, né? E existem sim coisas que a gente consegue fazer, né? Como você comentou, eu posso fazer um self-assessment dentro da minha casa, sim, com um checklist meu mesmo, que nós, dentro do IbrasPD, conseguimos apoiar as empresas em relação a isso. Então, é possível sim fazer algumas coisas, às vezes sem gastar muito dinheiro nesse momento. Claro, vai gastar tempo, vai gastar ali o apoio das pessoas, né? Mas entendendo que cada dia fazendo um pouquinho para quando chegar a lei, né? Eu mostrar essa diligência que estou fazendo as coisas cada dia mais. E desde o começo, quando eu comecei o meu programa, né? E deixando tudo isso evidenciado, eu consegui ali... claro, a gente sabe que não é porque eu estou com todos os itens da lei, eu vou falar... Que não vai vazar, que eu não vou ter problema. Não tem como, não tem como. A gente sabe que hoje no nosso mundo é aquela história, né? Não existe uma empresa 100% segura, não existe segurança 100%. Então isso é um mantra que a gente vem falando. Mas a questão é, se eu estou fazendo várias medidas, né? Estou mostrando que fiz tudo aquilo que estava possível, como você mesmo comentou, né? Então, na hora que eu fiz minha proteção ali do meu computador, eu usei tudo aquilo que eu achava que tinha disponível, né? Claro, a gente usou... Que meus recursos me permitiam também. Exatamente, mas chegou no final, acabou tendo um problema, né? Isso, até o mestre José Osmar colocou esse princípio de boa-fé, exatamente, né? Então, mostrando que, eu estou trabalhando, a empresa ela está se dedicando, eu estou fazendo o máximo que é possível ali, mas pode acontecer, faz parte do dia a dia. Quando vir aí uma possível... Hoje a gente sabe, né, que eu não preciso ter uma NPD para uma empresa tomar uma multa, né? A gente vê que já tem alguns casos públicos, como aconteceu no Inter, em outros bancos, e outras instituições, né? A multa do Marco Civil é maior. Por exemplo, a Vivo, a tomada lá que ela pegou do Ministério Público, ela só precisava ter sido embasada do Marco Civil, ela não precisava da LGPD. A multa do Marco Civil é 10%. É maior do que a LGPD, então, dependendo do faturamento da empresa. Então, tem o Ministério Público lá, pelo o Dr. Frederico Seróia lá, que está fazendo um trabalho fantástico em relação a isso. Tem Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo hoje, sem ter a NPD, né, tem essa preocupação e o pessoal tem que ficar atento, né? Que pode ser que tenha problemas ali a qualquer momento. Olha, aí eu vou completar minha resposta do que eu falei sobre a questão da postergação da lei. Olha as outras entrelinhas, voltando para a história da ANPD. Além disso, desse fator financeiro, veja que o governo está soltando soltou a cartilha da LGPD de boas práticas, ele soltou no diário lá a questão da estratégia de digitalização do governo, envolvendo a estratégia de segurança do governo digital, incluindo DPO, incluindo comitê de privacidade, tudo. O governo, olha como a gente corre um risco deles não adiarem a lei. Talvez eles adiem a penalização. Tipo assim, a lei entra em agosto, mas as multas talvez eles adiem, sei lá, para janeiro, maio ou agosto do ano que vem. Dê um tempo na multa. Mas a gente corre um risco
daqueles pedidos lá, veja, o Ministério Público se pronunciou contra. O governo soltou a cartilha dele, o governo está soltando aos poucos, ele já soltou a estratégia de segurança digital, ele já soltou o Plano Nacional de Segurança Digital, ele está fazendo o dever dele de casa. Na hora que ele disser vai, a iniciativa privada dançou, porque ele está soltando as farelas dele aí, ó. E a galera não está vendo isso. O governo está fazendo a lição de casa dele, com todo esse alvoroço, mas ele está soltando o material dele, ele está fazendo a lição de casa dele. As pessoas não estão percebendo isso. Então, na hora que o dele tiver ok, ele vai dizer, não, meu filho, eu quero a lei valendo agora. Problema de vocês. Eu fiz a minha parte e fui soltando, ó, as fagulhinhas lá do João e Maria no meio do caminho. Quem não pegou, Exatamente, problema é de vocês. Exatamente. Problema é de vocês. E até próximo disso, frente àquilo que você tinha comentado, né, o Fernando Seolin, né, o grande Seolin lá da Guardcor, vendo toda a parte de microsegmentação, ele fez aqui uma pergunta, né, na opinião de vocês, qual seria o fator determinante na aplicação da multa? Vocês não acham que o primeiro grande incidente, a empresa pode virar um boi de piranha, no sentido do governo querer arrecadar recursos? Acho que é bem próximo daquilo que você falou, né? Cara, é aquilo que eu falei. Quem é a menina dos olhos para repor os cofres saqueados agora? Vai ser eles, porque assim, se você vê o volume de multas, a não ser que também a gente tem uma questão aí, por que o Marco Civil não rendeu tantos processos quanto deveria? Olha, a gente não tem só a LGPD para criminar e tipificar determinados delitos cibernéticos. A gente tem a Lei Carolina Dickmann, que é de antes dele. Veja, se você junta esse conjunto de leis e já começa a agir, o governo já tinha como se capitalizar. Aí você ainda tem o CDC, você tem o Ministério Público, você tem o PROCON, que também pode receber a questão dos pedidos dos titulares, porque aí ele vai apelar ao CDC para poder pedir o que tiver que pedir da empresa. Então, veja, não está dependendo só da LGPD. E aí a gente ainda tem mais um fator nisso aí, tá? Você tem nos Estados Unidos, que soltou um pacote trilionário para a economia deles. Você tem uma Europa que soltou aí o pacote bilionário da economia dela. Vocês acham que esse dinheiro não chega no Brasil? Chega. Mas para chegar no Brasil, via OCDE, por exemplo, esses bilhões da Europa, a nossa lei tem que estar valendo. Então, veja, não é mais uma questão só do nosso cenário tupiniquim. É uma questão de investimento estrangeiro para chegar aqui. Num pós-Covid, num momento de revitalização da economia. Esse dinheiro não vai chegar da Europa aqui se a gente não tiver com uma lei valendo. Isso aí. E nem dos Estados Unidos. Porque se vocês lerem a CCPA, eu vi, a última que eu vi como é, meu Deus? Lá é um nome diferente, né? Como se fosse o procurador, promotor, sei lá. Ele disse assim, olha, a CCPA com corona ou sem corona entra em julho de 2020, acabou. Porque as pessoas... porque também tem uma questão cultural diferente da nossa, né? Eles têm nevasca, terremoto, não sei o quê, então eles já têm um costume de trabalhar home office, né? Não tem esse período de adaptação. Acho que a nossa grande perda aqui foi porque muita gente não tinha o costume de home office, então tem um período de adaptação, de você estabelecer rotina, etc, e você acaba perdendo uma certa produtividade aí até se adaptar e tal, entrar nos eixos. Ele já tem isso, porque quando tem nevasca, tem terremoto, não sei o que, ele tem que fazer home office, ele já também, sabe. Né? SOX, que é extremamente rigoroso, então tem muita coisa. Então, aí aqui, ele já sabe que não dá. Aí aqui, já chegando ao final aqui, última pergunta aqui do Zé Valdir, trabalhei com ele há 50 anos atrás na nossa caixa, né? Então, cabelo preto ainda, mas conheço o Zé aí muito tempo atrás. Ele colocou, né? O Serasa fez uma pesquisa que 15% das empresas estariam compliance com a LGPD. Será? Pelo que você está vendo aí, o que você acha? Olha, eu vou falar de um burô de crédito, gente, que ele não está em compliance nem com a lei do cadastro positivo, que entrou já, que está valendo.
O Serasa, ele entrou com o cadastro positivo e ele fez o que o cadastro positivo está fazendo. O SPC Boa Vista, filho, pense num site horroroso, ele não cumpre os princípios nem da LGPD nem do cadastro positivo, que é facilitar você fazer a correção dos seus dados, a questão da qualidade dos dados. O cara não consegue nem manter um site decente, Jesus. Pensa nisso. E o cara diz que está adequado. E aí, então, assim, será que os 15% estão? Olha, se esses 15% for de multinacional, eu acredito. Agora, se for de empresa brasileira, gente, desculpem a minha desconfiança, mas é porque assim, eu vi cada coisa, já me pediram cada coisa. Já me pediram uns gap análise assim, absurdos. Já me pediram para vender coisas assim que não vende, entendeu? Você não faz, mas eu já vi pedirem cada absurdo que eu digo assim, se isso fosse uma empresa multinacional, como você falou, SOX, RIPA, uma série eles já estão acostumados com a severidade dessas regulações, né? Aqui no Brasil, quem está mais acostumado com isso é quem trabalha com Bacen, né? Que é mais severo, mais rigoroso. Mas quem trabalha com outros reguladores, o pessoal é meio... leva nas costas, ANS, não... Depois a gente entra com recurso e pede não sei o quê, e pede isso. Então, assim, é bem complicado. Quem trabalha com Bacen já sabe que o buraco é mais embaixo. Mas quem não trabalha, o cara diz, vem com advogado, pede não sei o quê, pede prazo, pede isso, pede aquilo, e vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. E aí, às vezes, a empresa assume o risco até da multa. Sim. Entendeu? Então, quando você fala de 15%, eu acredito que talvez sim tenham 15%, mas muito provavelmente desses 15% a maior parte é multinacional, porque eles levam isso eles levam isso muito mais a sério. Por exemplo, teve um cliente que eu falei de seguro de cyber. Mas eu sou obrigada a fazer? Eu falei, olha, obrigada você não é, ninguém é. Mas você tem um risco residual grande, você vai querer fazer o que com ele? Sim. Então, obrigado, a lei não te obriga, mas ela te fala de gestão de riscos. Sim. Como você está gerando os seus riscos de segurança, de... e você contratar um seguro, você tá gerenciando o transfere. Você está transferindo. Você está transferindo e, ok, você tomou uma medida para aquele risco. Você identificou o risco, você tomou uma medida lá, implantou algum controle de segurança, mas ainda tem um risco residual. Eu vou transferir, eu vou fazer um seguro. Isso aí, boa. Ótima resposta. Isso aí, Ale, muito obrigado. Agora, diga aí suas palavras finais aí, agradecendo o pessoal. Vamos lá. Então, um minutinho aí para agradecer o pessoal. E já passamos o tempo, né? A gente falou que ali é uns 30 minutos, mas a gente acabou enroscando ali um pouquinho no começo, mas a ideia assim, é ser algo bem rápido para a gente conseguir trocar aí essa ideia com o pessoal. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Bom, gente, eu agradeço quem pôde participar aí, agradeço as perguntas. É motivador quando a gente vê as perguntas, porque aí a gente entende que outras pessoas também estão querendo saber, estão curiosas, precisam, né, trocar essa ideia. É legal, agradeço aí. Com certeza vão vir materiais bem interessantes aí do Instituto. A ideia é realmente, como eu falei, é ajudar os profissionais e as empresas a não sofrerem tanto para se adequar. A ter uma adequação legal, boa, mas sem tanto sofrimento, porque acho que é isso que muitas empresas estão se ressentindo, né? Tem que comprar em dólar? Depende, tem solução nacional, mas você tem que ver se ela se adequa para o seu cenário. Então, assim, a nossa proposta é colocar aquilo que cabe para a empresa, para a realidade dela e ajudar os profissionais a ajudar as empresas deles. É isso aí. Isso. E contando com os parceiros, né? Temos vários parceiros. Com certeza, sempre. Desde o começo já colocaram aí essa predisposição em poder ajudar, então contamos com todos. Na participação aqui na live e também em toda essa parte de geração de conteúdos. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, pela oportunidade. A gente sabe que agora a gente está disputando todos os minutos com esse monte de live que está acontecendo, mas a ideia é a gente começar a colaborar aí, falar com o pessoal, cada dia trazer uma pessoa diferente. Então, compartilhar conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Então, aproveitar um pouquinho mais aí e sempre estando junto. Então, obrigado, pessoal, pela presença e até amanhã, às 8 horas, nesse bate-papo aí de 30 minutos, falando sobre a lei, falando um monte de iniciativas que a gente está fazendo e trocando essas experiências. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.